Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no meu canal. Eu sou o pastor José Rodrigues. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem muitos vídeos à sua disposição. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, Deus abençoe pela sua inscrição. Se ainda não é inscrito, procure se inscrever porque tem muita informação boa para você. Também quero dizer para você que hoje eu vou falar sobre um assunto tão importante que você precisa assistir o vídeo do começo ao fim. Eu vou falar sobre profecias, certo? Mas vou falar especificamente sobre como julgar profecias. Você, não sei se você é um crente pentecostal, e eu também sou, né, no sentido de que acredito na atualidade dos dons espirituais, certo? Eh, mas talvez você já tenha percebido que algumas denominações, as pessoas, eh, ficam o tempo todo falando línguas, profetizando e tal, e claro, esses dons são atuais, eu acredito dessa forma, não resta dúvida. Porém, depois que você assistir esse vídeo aqui, se você assistir mesmo até o final, nunca mais você vai deixar falso profeta lhe enganar, tá bom? Eh, eu sei que as profecias são dons atuais, as línguas também são dons atuais. Eu acredito tranquilamente naquilo que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, que os dons que ali são relatados são atuais e Deus não mudou, certo? E ele continua dando dons aos homens, dons espirituais principalmente, mas eu acredito que você já deve ter ouvido falsas profecias e talvez até se empolgou e depois essa profecia não se cumpriu, né? Então eu vi muitas, né? Muitas profecias que nunca se cumpriram e não tem possibilidade de se cumprir porque realmente já passou o tempo do qual aqueles profetas falaram, tá bom? Então, glória a Deus por isso, porque hoje vamos trazer algo esclarecedor para que você nunca mais se deixe enganar pelos falsos profetas, certo? Então, o que eu vou trazer hoje aqui, vou abrir as cortinas para você ver, são 10 princípios básicos para se julgar profecias. Então, não é só a pessoa chegar, botar a mão na sua cabeça, profetizar sobre você, e você, às vezes, pela emoção, já acha que tudo vai acontecer e não vai acontecer, porque ali talvez tenha sido um falso profeta. Então, vamos ensinar 10 princípios básicos. Um deles, o 10º princípio, é fundamental, por isso você não deve perder o vídeo, deve assistir por completo, porque o 10º princípio é o fundamental, certo? Para você não deixar se enganar por falsos profetas. Então vamos começar pelo primeiro princípio básico, né? Primeiro nós vamos trazer aqui alguns textos para você ver que as profecias, elas devem ser julgadas. Então eu coloquei aqui, todas as profecias vêm de Deus? É claro que nem todas vêm de Deus, isso aí já está ao longo do tempo comprovadíssimo que nem todas as profecias vêm de Deus. Então João, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele diz no capítulo 4, verso 1, ele diz: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos têm saído, aliás, se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, naquela época de João já tinha falsos profetas, imagine você agora quantos existem, né? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, verso 29, ele diz: E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Então, é de praxe que se julgue a profecia. Eu vou trazer aqui 10 princípios básicos. Vou tentar ver se, mesmo com esses 10 princípios, eu faço um vídeo
mais ou menos curto, né, para não ficar tão longo assim. 10 princípios básicos, bíblicos e espirituais, para julgarmos profecia. Bom, então vamos aqui. O primeiro princípio bíblico básico, né? Qual é o propósito da profecia? Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 3, ele diz: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, o propósito da profecia deve ser para edificar as pessoas, exortá-las, necessário sendo, e consolá-las. Certo? Esse é o primeiro princípio básico. Então, quando a profecia não tem esses princípios, geralmente não é profecia. Eu já vi muitas pessoas dizerem, profetizarem que alguém vai casar com alguém, e isso nunca aconteceu, e a pessoa terminou casando com outro, o homem casou com uma outra mulher, a mulher casou com outro homem. Uma prova de que os falsos profetas existem sim, muitos, nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos em frente aqui para a gente continuar trazendo esses princípios maravilhosos para nós nunca mais deixarmos ninguém nos enganar nas nossas igrejas. Segundo princípio bíblico, está de acordo com a palavra de Deus, né? Todas as profecias verdadeiras vêm do Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus. Então, se não está de acordo com a palavra, é alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, esqueça, porque não vem do Espírito. O Espírito Santo foi quem inspirou, né, a palavra de Deus, então não tem como a profecia se contradizer com a palavra de Deus. Então vamos em frente para o terceiro princípio bíblico básico. Terceiro, essa profecia produz frutos de edificação e o arrependimento, ou seja, aquele profeta já profetizou uma vez e produziu esses frutos. Se não produziu esses frutos, se produz contenda, se produz divisão, se produz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, esqueça, porque julgue por esse princípio e não decreto aquele profeta. Eu escrevi aí, a profecia deve produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em conduta e caráter. Então, se o profeta está aí profetizando, como diz o Matuto, né, em banda de lata, porém, ele não tem o seu caráter, e a sua conduta não condiz com aquilo que o Espírito Santo quer no cristão, não creia, né, nesse profeta. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então tem que produzir uma conduta que as pessoas possam sentir que o Espírito Santo está falando, certo? Vamos em frente. Quarto princípio irrefutável: analisar se a profecia tem predições. Se uma profecia tem predições que não se realizam, a profecia é falsa. Deuteronômio 18, 22 diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, e com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então não devemos ter temor desse profeta. São princípios bíblicos importantes que todas as igrejas devem saber, principalmente os líderes, né? Saber desses princípios bíblicos. Vamos agora para o quinto princípio bíblico, resultado da profecia. Se uma profecia se cumprir e promover desobediência contra Deus ou contra as Escrituras, não é profecia verdadeira. Pode ler lá em Deuteronômio 13, 1 a 3, que você vai ficar por dentro deste assunto, certo? Então, profecia tem aqueles 3 princípios que nós já citamos aqui. Eu já citei aqui para vocês, tá bom? Agora vamos ao sexto princípio. Produzir libertação é uma coisa importante, né? Porque se a verdadeira profecia produz liberdade e não escravidão.
Se a profecia foi proferida e aqueles ouvintes não se libertaram, às vezes é uma profecia de exortação. A exortação foi feita, o ouvinte atendeu, procurou tentar se corrigir, mas não se libertou, certo? Então, conforme Romanos 8,15, Paulo escrevendo aos Romanos disse: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, profecia que não produz verdadeira liberdade no espírito não é uma profecia verdadeira. Sétimo, vivificou os que a ouviram. A verdadeira profecia injeta nova vida na reunião dos crentes. Segundo aos Coríntios 3:6, Paulo diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, se foi o Espírito de Deus que, através daquela pessoa, proferiu a profecia e a pessoa atendeu a profecia, temeu, né, procurou se corrigir, com certeza essa pessoa ou vai ser, ou se já recebeu a profecia, foi vivificada, tá bom? Então isso é importante a gente conhecer esses princípios. Oitavo princípio, testificou com o seu espírito, se você é uma pessoa de Deus, seja um líder religioso, e você ora e busca ao Senhor e está em comunhão com Deus e com a igreja, certo? A verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo testemunhará em seu espírito que aquilo ali vem de Deus. Olha o que é que João diz na sua epístola, né? Capítulo 5, verso 6, ele diz: este é aquele que veio por água e sangue, e isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, quando a coisa vem de Deus, o Espírito testifica isso, é necessário que seja testificado no coração das pessoas e sem emoção qualquer, mas pelo Espírito que percebe que vem de Deus, tá bom? Então, são coisas importantes que devem existir na igreja. Nono, princípio bíblico. Profecia não é adivinhação. Quero dizer para vocês com toda tranquilidade que profecia não é adivinhação, certo? Eu já vi muitos profetas tentarem adivinhar, mas eu discerni todos eles. Então, analisar para quem a profecia atribui honra. Geralmente, nos dias de hoje, a gente vê pessoas que usam o dom de profecia para atribuir honra a si mesmo. Quantas falsas profecias foram proferidas aí para ver se conseguiam honra para si mesmo, assim os profetas as proferiram, certo? Mas qualquer profecia que se cumpre, mas não dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, é um espírito de adivinhação. Por isso você deve ler Deuteronômio 13, 1-3, para você ficar inteirado desse assunto. E por último, 10º princípio, é um dom espiritual e bíblico também. Dom de discernir os espíritos. Eu orei anos e anos, porque fui pastor, né? Para que o Senhor me desse o dom de discernimento de espírito, e ele me deu, para não ser enganado por falsos profetas. Então, é um dom que está naquela lista de 1 Coríntios 12, né? Dom de discernir os espíritos. Vou ler só a parte que está onde está inserido. Diz assim, 1 Coríntios 12, 10, né? A operação de milagres, aí a sequência, né, da 1 Coríntios 12, falando sobre os dons do Espírito. Aí diz assim, a outro a profecia e a outro o dom de discernir os espíritos. A outro a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Então, são diversos dons, e um desses dons é de discernir os espíritos justamente para nós não sermos enganados. Então,
Deus abençoe você. Aí está. Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, por favor, dê o seu gostei. Isso é muito importante. Eu peço a você que faça isso, porque ajuda ao canal. Você não está gastando nada com isso e beneficia o canal, tá bom? Então é isso aí, canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Esse é apenas mais um deles, mas estamos produzindo muitos vídeos, quase que todos os dias um vídeo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.